Hoje é Dia das Mães e eu queria conversar um pouco com as mães, na verdade com todos que estão presentes, para a gente pensar um pouquinho a respeito do significado, do conteúdo, do propósito de que Deus apresenta às mães, às famílias e assim por diante. E aí eu quero te convidar a abrir no livro de Provérbios, capítulo 1, versos 7 a 9. Provérbios 1, 7 a 9. Lembrando que eu vou projetar, mas que o ideal é que você traga a sua Bíblia, seja ela qual for o meio, pode ser impressa ou digital. Traga sempre para você fazer anotações, checar o que está sendo dito e pesquisar durante a semana, sempre é saudável. Provérbios 1, de 7 a 9. O texto diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Há pelo menos 6 coisas que nós podemos aprender aí nesses 3 versículos de Provérbios 1, de 7 a 9. Mas todas essas 3 coisas, elas se relacionam, ou elas apontam para o Deus. Não é o tipo de sabedoria que este texto está apresentando, que a gente vai achar em livros de autoajuda, em sites de autoajuda, em cursos ou revistas. Na verdade, o livro de Provérbios, ele tem alguns ensinamentos que, se a gente for olhar o que o mundo tem ensinado e falado, ele vai na contramão. Na verdade, a Bíblia hoje tem ido na contramão dos princípios que estão sendo passados, ensinados na televisão, nos jornais, nas séries, nos relacionamentos entre os professores e assim por diante. Princípios que, quando nós olhamos para os que a Bíblia ensina, os princípios da Bíblia, eles parecem loucura, coisa de louco. Mas o fato é que o que nós estamos vendo e vivendo é que a ausência de Deus no meio deste mundo, através dos princípios e principalmente no âmbito dos relacionamentos familiares, é, em última análise, uma falha fatal. As famílias estão entrando em colapso e a gente está enxergando isso de forma gritante. É interessante como Salomão, o homem mais sábio do mundo, segundo a própria Bíblia, nos traz a proposta de ouvi-lo, ouvir os seus conselhos, com todos eles relacionados a Deus, apontando para Deus. E a questão é que às vezes a gente lê Provérbios e acha que Provérbios é um livro onde nós podemos aprender a viver a vida terrena de forma sábia. Aquele que é glutão coloca uma faca ou um garfo na garganta para não dar vexame nas festas. Você fala, poxa vida, que provérbio bacana, ele está ensinando boas maneiras, como a gente tem que se postar. E aí você vai dizer, puxa, mas Provérbios ensina muita coisa? Sim, Provérbios ensina muita coisa. Ele vai ensinar, por exemplo, como você pode administrar os seus recursos financeiros, a sua grana, como você trata a sua esposa, como você se posiciona em relação ao seu chefe, como você educa seus filhos. Ele vai ensinar um monte de coisas. É um livro, sim, que traz uma prática absurda para o nosso dia a dia. Entretanto, a proposta do livro é trazer tudo isso em relação a Deus, tudo isso, para que Deus se torne o centro das nossas vidas. Então, quando a gente lê o livro de Provérbios, não é um livro que vai simplesmente dar boas maneiras para a gente, ou bons princípios é no Ano Novo, né? Mas a questão é que ele vai estar nos dando, antes de qualquer coisa, a centralização de Deus na nossa vida. Apenas um exemplo, quando a gente pega, por exemplo, Provérbios 30, 8 e 9. 30, porque não existe o 38, capítulo 30, versos 8 e 9 diz: não me des nem pobreza nem riqueza, é uma oração. Dá-me apenas o alimento necessário, senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? E se eu ficasse pobre,
poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Olha um princípio. Você olha para esse princípio, ele está dizendo que é uma oração, que o sujeito diz o seguinte: não me des muito, mas também não me dê pouco. Porque se o Senhor me der muito, pode ser que eu pergunte quem é o Senhor. E se o Senhor me der pouco, pode ser que eu venha desonrar o seu nome. Você vê o que isso diz sobre Deus? O sábio ora: não me des nem pobreza, nem riqueza. Por quê? Porque sendo rico, ele poderia dizer onde está Deus. E sendo pobre, ele questionaria a bondade de Deus. E por ser pobre, talvez ele pudesse pensar: eu posso roubar. Porque afinal de contas, roubar por alimento não é um problema. E por que isso é tão ruim? Porque você pode ser pego e ir para a prisão, esse que é o seu problema? Ou porque você pode perder a sua reputação, essa é a sua luta? Não. Ele diz: porque se eu roubar, eu desonrarei o nome de Deus. Ele aponta para Deus como centro. Da mesma forma que as riquezas são perigosas, porque a questão final é: se eu tiver muito, pode ser que eu esqueça quem Deus é. Então, tanto na pobreza como na riqueza, o que Provérbios está dizendo é que o centro é Deus. O centro é Deus. Quem tem muito pode perder o centro. Quem tem pouco pode perder o centro, porque tudo nos aponta para Deus. Então, quando a gente lê o livro de Provérbios, é um livro prático, realista, talvez o mais prático e o mais realista, mas ele está escrito do prisma ou da fonte ou da direção aonde nós precisamos, antes de qualquer coisa, olhar para Deus e aprender e aprofundar nossa relação com Deus. E todas as 6 lições de Provérbios aqui, que nós vamos ver nos versos 7 a 9 do primeiro capítulo, elas se referem a Deus e elas são intensamente práticas. Intensamente práticas. Então hoje o que eu quero que você faça são 2 coisas. Primeiro, que você enxergue Deus na centralização do texto. A segunda coisa, que você saia daqui sabendo como é que você pode se portar de maneira prática. Então vamos lá. Primeira característica do texto é a origem da família. Veja como o texto começa: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Há aqui um apelo para a relação entre pai, filho e mãe. Mãe, pai e filho. Interessante é que a Bíblia aponta como se esta fosse a composição da família ideal. Quando você vai para Gênesis, o texto de Gênesis é interessante porque na criação Deus estabelece uma função para o homem, dizendo que você administre tudo o que eu estou propondo para você. Tudo o que eu criei, agora ele é da sua responsabilidade, você vai sair por aí administrando tudo isso. Isso é coisa sua, isso agora lhe pertence, você toca tudo isso, beleza? Beleza. Eu quero que então, você administrando tudo isso, você tenha aí alguém que lhe seja à altura, alguém que lhe corresponda. Não é um ser inferior à mulher, mas também não é um ser superior, ela está no mesmo patamar. Nós já vimos na nossa relação que você tem a mim, eu sou o Deus da sua vida, mas sou eu quem olho para você e digo: você sozinho é um homem sozinho e eu não acho bom que você esteja assim, por isso eu faço para você alguém que esteja no mesmo patamar. Este conceito de criação de Deus é brilhante. Porque se fosse o homem falando para Deus: Deus, eu tenho o Senhor, mas eu estou sozinho, talvez fosse heresia. Porque na nossa cabeça, o que nós entendemos é que Deus nos é suficiente, a gente não precisa de mais nada. Entretanto, o próprio Deus nos ensina que nós precisamos dele, mas somente com ele nada é necessário, a gente precisa de pessoas. Que o cristianismo ele foi criado para relacionamentos. Agora, qual é o cerne do relacionamento? Deus diz: eu criei todas as coisas,
dei para você administrar, você vai cuidar de todas as coisas. Então é por essa razão que o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, e então os dois se tornem uma só carne. Como é que a gente multiplica? Como é que a gente administra? Como é que deixando pai e mãe, se unindo à sua esposa e se tornando uma só carne? No centro da cabeça de Deus, ele faz um apelo para a família, dizendo: é a família a célula administradora de toda a minha criação. É no homem e na mulher e nos filhos que a administração de todo o restante vai acontecer. A Bíblia apresenta sempre sendo este o composto. E hoje a gente está na contracultura. Dizer que a família, ela é composta por um pai, pela mãe e pelo filho, e esse é o conceito bíblico, isso é na contramão da nossa cultura. Uma cultura hoje que está pluralista na sua formação. É de todos os jeitos e de todas as formas a família pode ser estruturada. Quantos homens forem necessários, quantas mulheres forem necessários, e os filhos de onde vierem também são necessários. Mas a Bíblia diz: olha, a origem da família parte do coração de Deus. O homem deixa o seu pai e a sua mãe, e ele se une à sua esposa, e os dois se tornam uma só carne. Nesse processo, os filhos aparecem. E aí, a gente vai ver coisa mais tarde da importância do pai, da mãe na vida dos filhos. Então, a família, ela tem uma origem. Não foi você, labioso o suficiente, que viu a mulher linda que frequentava a tua escola, teu bairro, o teu emprego, tua igreja, e você disse: eu vou me casar com ela. E aí você diz: a origem da minha família se deu na lábia poderosa que eu tenho de conquistar a minha esposa. E eu digo para vocês da lábia, porque meu avô me ensinou uma coisa. Ele chegava para mim, ele me chamava de Dedeco, e dizia assim: Dedeco, nós que somos feios, uma boa lábia e um bom perfume resolve. Então muitos acham que o início de tudo se dá na lábia, na capacidade de eu conquistar. Na verdade, tudo isso se deu origem no coração de Deus. Foi Ele que planejou. Foi Ele que pensou. Foi Ele que instituiu. Família é algo sagrado. É como a vida. A gente não tira a vida porque a vida é sagrado. Família é algo sagrado, criado por Deus. Partiu do coração de Deus. Hoje nós temos profanado a família, brincando de monta, desmonta, constrói, desconstrói, cria, descria, uma série de outras coisas, onde o que a Bíblia diz é que o conceito de família é sagrado. O sagrado é aquilo que foi criado por Deus. Meu grupo pequeno estudou na sexta-feira que o sábado, o 7º dia, depois de trabalhado 6, é sagrado. Foi criado por Deus. Significa que neste dia a função é de repouso, descanso. A função é de avaliar a própria vida. A função é de celebrar com amigos a presença e de estar celebrando relacionamentos. Por isso é um dia sagrado, onde eu trabalho 6 e no 7º eu descanso, sabendo que não é mais um dia para eu trabalhar, mas é um dia para eu descansar, me fazendo lembrar que todas as coisas vêm de Deus e eu não posso quebrar com isso. Tem gente que diz com orgulho: eu trabalho de segunda a segunda. Pois bem, está quebrando um princípio sagrado, criado por Deus. O casamento é algo sagrado, criado por Deus. A vida é algo sagrada, criada por Deus, e essas coisas não se quebram. Por isso, o segundo princípio que ele mostra é que a família é uma escola. Escola é interessante, porque lá em casa a gente conversa entre a Dani versus os homens. Quando a gente diz sobre escola, a Dani diz assim: eu amo escola.
Tanto que ela voltou para a escola agora. Ela está estudando psicologia. E ela diz, eu amo escola. A Dani ama tanto escola que ela passa sábado à noite estudando, domingo o dia inteiro estudando, feriado estudando, porque ela ama a escola. Aí ela chega nos meninos. Os meninos dizem assim, nós odiamos escola. Nós não gostamos de escola. Eles vão bem na escola, mas eles não gostam da escola. Na cabeça da Dani, isso é inadmissível. Como é que alguém não gosta de escola? Na minha cabeça, eu fico pensando na Dani. Como é que alguém gosta? Mas eu tenho que ficar calado em casa. Eu sempre dou incentivo em relação a Dani. Mas o que eu penso é que o que a Bíblia nos ensina é que a família é uma escola. Ouça meu filho a... Ouça meu filho a... De quem? Do seu pai. E não despreze o ensino de sua mãe. A família é a escola básica de Deus para instruir as crianças, os jovens, a viverem no mundo. O verso 8 que a gente acabou de ler diz, ouve filho a instrução do seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. O pai é o instrutor, a mãe é a professora. É como, portanto, a família é comparada a uma escola. Ali instrução e ensino, instrução e ensino. Deus ordenou a família não apenas para ser fecunda e encher a terra com as pessoas, mas para encher a terra com as pessoas instruídas. Deus não propôs para mim e para a Dani que nós multiplicássemos a nossa família, mas ela disse, olha, você vai multiplicar a família de pessoas instruídas, formadas, com instrução e ensino. A família é o lugar onde a próxima geração nasce e é o lugar onde a próxima geração ela aprende a viver. É na família, é nesse núcleo. A vida não vem naturalmente para os seres humanos. Algumas coisas sim, por exemplo, comer, beber, você aprende a se levantar rapidamente quando você cai, reflexo para se segurar, para não cair e se esborrachar no chão, o abrir e o fechar dos olhos quando a luz é muito forte. Nós temos que aprender um monte de coisas. Por exemplo, a gente não aprende a chorar quando a gente está com fome. Verdade ou mentira? Começou a ter fome pequenininho, a primeira coisa que ele faz é chorar. Nós estávamos falando da Lina, filha do Renan, lá em casa, e entre eu, a Dani e os meninos, a Dani perguntou assim, o que será que passa na cabeça da Lina? O Pedro disse, deve passar mamá, 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 e na falta do mamá eu vou chorar. E de vez em quando ela deve dizer, a fralda está suja, e eu vou chorar. Porque já aprendeu essas coisas. Ela aprende, tem coisas que a gente aprende naturalmente. Mas isso não é tudo. Tem coisas que tem que ser ensinado. E essas habilidades, elas nos levarão muito longe quando a gente aprende, e interioriza e compreende. Os seres humanos, eles têm que aprender quase tudo. Desde as habilidades mais básicas, como comer, andar, falar, andar de bicicleta, até as ações morais de gratidão, respeito, fé em Cristo. E aonde é que eles vão aprender isso? Em casa. Porque a família é a escola de Deus para essa grande empreitada jornada que é a vida. É em casa que eles vão aprender. É em casa que eu ensino a próxima geração como viver nesse mundo e estar pronto para o próximo. Estamos delegando essas tarefas a terceiros o tempo todo. As babás, os professores, os monitores, os avós, os tios, os cachorros, os periquitos, os papagaios, a televisão, o iPad, seja lá o que for. Mas hoje nós estamos delegando a tarefa da instrução e do ensino a qualquer outra pessoa, sendo que essa é uma tarefa básica, segundo o que Provérbios está dizendo, dos pais. O pai instrui, a mãe ensina. E este é o ponto número 2 do texto. A família, ela teve origem em Deus, mas a família é uma escola, é um lugar de aprendizado.
onde os princípios e os valores serão ensinados pelos pais e as mães, aonde como se porta na vida deverá ser ensinado pelo pai e pela mãe. E infelizmente isso tem sido delegado. Terceira leitura do texto é que a unidade é o temor. É o que aponta para a instrução e para o ensino. O texto diz: o temor do Senhor, no verso 7, é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. O verso 7 está dizendo: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A família não é apenas um lugar onde as crianças aprendem a segurar colher, a amarrar sapato, a colocar roupa, a escovar o dente, a ir dormir cedo, a não comer de boca aberta, a não falar palavrão, a não arrotar em público. No privado tudo bem, mas no público você não pode. A família é um lugar onde a gente vai ensinar as mulheres a sentarem não de perna aberta, de perna meio que cruzadinha, e aí fica todo aquele ensinamento: menino, você não pode ser escrachado, você tem que tratar a menina com delicadeza. Onde já se viu você falar isso para sua amiga, não pode de jeito nenhum. Ou seja, nós estamos o tempo todo ensinando aos nossos filhos alguns princípios. Quais são as palavrinhas mágicas? Eu lembro da minha mãe chegar para o meu primo e dizer: Rafael, você está precisando falar a palavra mágica, você não tem falado. Qual é a palavrinha mágica? Ela, na expectativa que ele ia dizer: por favor. Ele olhou para ela e disse: abracadabra? Quais são as palavrinhas mágicas? Por favor, obrigado, com licença. Isso a gente como pai, e a gente tem, e a nossa geração, com essa geração mais nova, está cada vez mais: ô mano, você pode falar por favor? Você pode falar obrigado? Obrigado não é valeu. E a gente fica nessa luta com essa nova geração, tentando ensinar o tempo todo. Quando ele diz velho, valeu, você fala: cara, primeiro você está me chamando de velho, isso já me ofende. Segundo, que não é valeu, é obrigado. Há um conflito de gerações, mas a geração mais velha sempre tentando passar alguns princípios. E a família é onde tudo isso acontece. Mas o que Provérbios está nos ensinando é que o cerne, o ponto principal, a essência da família, não é ensinar somente condutas de boa educação, mas é principalmente apontar para Deus, o temor do Senhor. A família é o lugar onde eu vou aprender que o mais importante na vida é Deus. Porque se eu não sei respeitar o mais velho, a vida vai me ensinar. Na hora que eu pegar um emprego e eu não for subordinado ao meu chefe, eu não fico no emprego. Mas a relação com Deus se aprende em casa. O temor a Deus se aprende em casa. A reverência de Deus, a posição no temor a Deus, a confiança em Deus é o que a família é. A família, ela é a ideia de Deus, sem dúvida nenhuma. Foi Deus quem gerou isso na sua cabeça. A família é, sem dúvida nenhuma, uma escola, mas o centro da família, o cerne da família, é o aprendizado da relação com Deus. E aqui eu faço uma pergunta para você e a sua família: como anda o centro da sua família? Ou quem é o centro da sua família? Deus tem sido apontado? Todos estão sendo dirigidos a Deus? A unidade, o que promove vínculo é Deus. O que você tem passado de bem mais valioso é Deus. Ou dentro da família você está preocupado com muitas outras coisas? A formação, se fala inglês e espanhol, se veste bem, se a menina sabe se maquiar. Qual é o cerne da sua família? Um outro princípio é que é tarefa para os dois, o pai e a mãe. Veja o que o texto diz: ouça, meu filho, a instrução de seu pai,
e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Para Deus, tanto os pais, homens, quanto as mães, mulheres, compartilham da responsabilidade da instrução familiar. O versículo diz: a instrução de seu pai e o ensino de sua mãe. Ele não diz: os pais instruem e as mães trocam as fraldas. Ele não diz: os pais pagam a conta e as mães fazem todo o restante. Tem mãe querendo dar um grito. Amém. Ele não diz que o homem trabalha o dia inteiro e chega no fim do dia, ele tem que chegar em casa e ser o rei da casa. O controle da televisão é dele, a comida já tem que estar pronta, o pijaminha já tem que estar colocado em cima da cama, o chinelinho já perto do pijaminha, o copo para ele pôr a dentadura já do lado do criado mudo. Ele diz: ouça a instrução de seu pai e o ensino de sua mãe. Ele não diz: os pais trabalham no escritório e por isso não têm responsabilidade de ensinar os filhos. Nem diz: as mães trabalham fora e podem transferir a responsabilidade do ensino para um cuidador. O texto está dizendo: os pais instruem e as mães ensinam. Eles compartilham essa responsabilidade. Na nossa cultura, o homem descarrega na mulher toda a responsabilidade da casa, toda. Da criação dos filhos é toda da mulher. A não ser quando a coisa está muito complicada e parece que está se perdendo do eixo. A mulher se sente tendenciosa a dar um grito: eu vou contar para o seu pai. Aí o pai chega na pancadaria e resolve tudo. Aqui sou eu que mando. Mesada cortada, celular cortado. E o chinelo está rodando solto agora. Ele não diz: eu pago a conta e você resolve. Não tem sido incomum casais que combinaram que a mulher daria um tempo na carreira e ele, enquanto cuidaria dos filhos, e ele seria o mantenedor, o provedor. E o que eu tenho visto na tristeza é que mais tarde o marido despreza a mulher, porque parece que ela não cresceu, não acompanhou. Já vi homens chegarem para mim e falar assim: mas ela é tão fútil. As mulheres que trabalham comigo têm muito mais conteúdo e propósito. Falei: cara, vocês planejaram isso. Como eu também não entendo que a Bíblia está dizendo que é essa a questão, que a mulher não deve trabalhar. Quando eu leio Provérbios 31, era uma baita de uma profissional. Vendia terreno, fazia as coisas acontecer e uma série de outras coisas. Como na nossa mentalidade machista, é o homem que manda, ele tem que ser o provedor, e por causa disso todo o restante da família se submete a satisfazer o pai em todos os níveis. O homem tem que ser o provedor, mas nos tempos que a gente está vivendo, é quase que guarda compartilhada do dinheiro. Os dois têm que promover. E enquanto isso, eles instruem e eles ensinam. Eu acho que, em geral, há um desequilíbrio onde a mulher é abusada dentro de casa, onde toda a responsabilidade da casa é dela. Lavar louça, cozinhar, arrumar a casa, lavar roupa, passar, dar ordens aos filhos, checar se as tarefas foram feitas, ir para a escola ver como estão as notas,
eu vi uma carta de uma mulher que ela dizia: eu sou uma esposa, mãe, amiga, confidente, conselheira pessoal, amante, árbitro, pacificadora, empregada doméstica, lavadeira, motorista, decoradora de interiores, jardineira, pintora, veterinária, veterinária eu achei o máximo, manicure, barbeira, costureira, planejadora financeira, contadora, gerente de dinheiro, secretária pessoal, professora, disciplinadora, artista psicoanalista, enfermeira, diagnosticadora, especialista em relações públicas, dietista e nutricionista, padeira, masterchef, coordenadora de moda e escritora de cartas para ambos os lados da família. E também sou um agente de viagens, terapeuta da fala, responsável pela manutenção do automóvel e reparo em geral da casa. Eu deveria custar os olhos da cara, mas faço isso por amor. Enquanto isso, ela trabalha. Ela deu um tempo no seu trabalho para escrever uma carta dessa. A instrução é dos dois. A gente tem que apontar para Deus, mas a instrução é dos dois. A responsabilidade é de ambos. Eu tenho usado uma expressão dizendo: está na hora dos homens deixarem de ser moleques e se tornarem homens de fato. O texto de Coríntios 13 é um texto duro, que ele vem dizendo quais são as marcas do amor. E ele aponta para o amor não um sentimento, mas um comportamento. Amor se comporta dessa forma porque amor é compromisso. Aí depois que ele fala todas as marcas do amor, que o amor é compromisso, ele conclui dizendo: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino e eu agia como menino. Mas agora que sou homem, amadureci, não ajo mais, não falo mais e não penso mais como menino. Uma das coisas que eu tenho percebido é a falta de maturidade da rapaziada. Homens que não cresceram, que não trouxeram para si a responsabilidade de serem aqueles que instruem os filhos e a família, aquele que participa da vida comum do lar, aquele que reparte as tarefas, o cara preocupado em checar como anda a vida espiritual dos seus filhos, de saber o que está passando lá dentro, de ganhar o coração. Eu acho um texto pesadíssimo, Malaquias, o último texto do Velho Testamento, antes da revelação de Jesus Cristo. O parágrafo final é: se os pais não prestarem atenção nos profetas que estão dizendo se arrependam, profetas como Elias, e o coração destes pais se converterem ao coração dos filhos, e o coração dos filhos se converterem ao coração dos pais, como é que há conversão de coração? Através do arrependimento diante de Deus, de ouvir o Evangelho e entender que eu não sou o cara, que eu preciso trazer Deus para dentro da minha família, que eu preciso me submeter diante de Deus, que eu preciso me converter a Deus. Enquanto isso não acontecer, o coração do pai não se converte ao coração do filho, e o coração do filho não se converte ao coração do pai. Por isso é minha responsabilidade trazer para dentro da minha casa, apontar para a minha casa, centralizar na minha casa o Deus verdadeiro, porque a instrução é minha. A tarefa principal é de instruir. É de instruir. Como da esposa é ensinar. Como mãe. E como pai, a instrução. Só que a gente tem delegado tudo isso. Pai e mãe que chegam para os pastores da nossa igreja dizendo: eu não sei nem como lidar, por favor resolva. Cara, o que é isso? O que é isso? Se você não tem feito a sua parte dentro de casa, você tem a expectativa de que seus filhos vão para onde? Que um pastor vai resolver? Esquece. Esquece, a gente passa pouquíssimo tempo com eles durante a semana. Quem passa tempo com eles, quem influencia, quem sustenta, quem dá direção são vocês. Não tem como.
Não tem como. Eu lembro quando eu era pastor de jovens no Morumbi, uma senhora virou para mim e disse: a responsabilidade final dos meus filhos, 50% é minha e do meu marido, e 50% é sua. Eu falei: puxa, eu tenho 50%, a senhora 25%, ele 25%. Meu, onde a senhora quer chegar? Então, se é assim, eu começo ensinando a senhora, porque o erro todo está aí. Uma mãe que não sabe ensinar e um pai que não sabe instruir, apontar para Deus. Isso para mim é o mais triste, que os dois não estão sabendo fazer a sua parte. O texto também apresenta a submissão dos filhos. Ele diz assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino de sua mãe. Deus chama filhos e filhas para serem submissos às suas mães, à sua mãe e seu pai. Ouça e não despreze. A ordenança era de que o filho escutasse, e a ordenança era de que o filho guardasse aquilo, que não jogasse fora, que descartasse aquilo. Esses dois comandos, eles advertem contra as duas tentações mais comuns de uma rebeldia. Um é quando a criança está em casa, quando o jovem está em casa. O outro é quando ele já está fora de casa. Pode ser fora no período da escola, mas fora quando ele já não está mais sob a supervisão e o cuidado do pai. Se ele está em casa, a tentação, a rebeldia é de não ouvir. Se ele está fora, a tentação que promove rebeldia é de esquecer. Gente, ouvir e fazer o filho escutar dá trabalho. Primeiro porque tem que ser falado, e falado, e falado, e falado, e a gente cansa. Segundo, porque eu continuo crendo que a principal função de qualquer líder espiritual é se colocar entre Deus e o objeto que vai ser alcançado, a pessoa que vai ser alcançada. No caso de um pastor, entre Deus e o povo. No caso de um pai, entre Deus e o filho. Os princípios de Deus são absolutos. Recentemente eu ouvi alguém que disse... A Dani contou que uma professora falou para ela o seguinte: cara, se a pessoa virar para mim e falar, eu estou conversando com Deus, e eu tenho falado com Deus, eu vou dizer, tudo bem. Você pode estar falando com alguém que você acredita que existe. Mas se você virar para mim e falar, eu estou escutando Deus, eu vou dizer que você é louco. Porque que voz é essa que você está escutando, se Deus não existe? Porque no conceito dessa professora, Deus não existia. Como é que a gente faz os nossos filhos escutarem a Deus? Como é que a gente faz os nossos filhos escutarem a Deus? Porque isso é uma coisa que eu tenho aprendido. A gente está empurrando goela abaixo as coisas de Deus para um povo sem a gente entender quais são as necessidades básicas desse povo, como é que eles entendem e por que eles precisam entender tudo isso. É como se na nossa obrigação fosse simplesmente a comunicação dos dogmas, uma catequese. Anota aí, princípio número 1, princípio número 2. Mas o fato é o seguinte, é que eu vou ensinar no caminho. Enquanto eu estou caminhando com esse meu filho, eu estou percebendo qual é a sua necessidade, e então eu vou trazer o princípio bíblico para a vida dele. Não é uma lição de casa que eu sento e falo, aí abra sua Bíblia. É uma vida sendo espelhada na vida dele. É uma leitura que eu faço do que ele realmente precisa, e aí eu ensino, porque nós não somos simplesmente professores de filho, onde a gente tem um conteúdo programático a ser passado para ele, como quem dissesse, resolva tudo isso. Malaquias diz, tem que ter arrependimento para o coração
ser convertido ao coração do outro e o coração do outro ser convertido ao seu. Significa que se eu não tiver a humildade do arrependimento, de dizer: Senhor, me ajuda a fazer a leitura do meu filho e passar para ele o que ele precisa ouvir, e não simplesmente um pacote fechado de dogmas. Eu preciso matar a sede dele, eu preciso alimentar o que está sendo carente na vida dele. Minha mãe sempre dizia: cuide de alimentar os seus filhos. Se você não cuidar da carência dele e nutrir o que ele precisa, alguém ou algo nutrirá. O que ele está precisando é o que eu vou ensinar na Bíblia, não é o que eu quero ensinar. Mesmo porque as gerações são diferentes. A minha geração e a geração dos meus filhos são totalmente diferentes. O que eu aprendi na minha geração, não necessariamente hoje é capaz de ser ensinada e aplicada numa geração como a deles. E eu preciso aprender isso. Vou ilustrar com algo que está sendo extremamente real e natural para eles. Como é que a gente se posiciona num mundo onde a homossexualidade está sendo extremamente aceita? A minha geração olhava para o homossexualismo e dizia: que absurdo! Eu lembro que enquanto eu estudava engenharia, eram 700 homens por semestre que entravam na faculdade. Um sujeito entrou todo efeminado. O grupo de 50 homens se reuniram do lado dele e disse o seguinte para eles: aqui na nossa escola de engenharia estudam 700 homens e entram no máximo 5 mulheres. Na minha época isso era fato. Agora, ou é homem ou é mulher. Isso que você é não pode ter aqui. O menino no outro dia era homem, na marra. Coitado. Coitado. Agora, a geração dos meus filhos, eles não têm o preconceito que a minha geração tem. Eles não enxergam da mesma forma como eu enxergo. Não há o bullying que existia hoje neles. E aí eu chego com todos os meus preconceitos, toda a minha formação, e vou querer obrigá-lo a viver como eu vivi? Está errado. Como é que se ama um homossexual? Como é que se apresenta a Cristo para um homossexual? O que é que eu estou falando para os meus filhos a respeito do amor de Deus ao próximo? Como eu vou promover submissão se eu não escuto? Como eu posso fazer com que o meu filho ouça se eu não sei ler a realidade dele? Como eu posso fazer com que meu filho não despreze se eu não sei entender a realidade dele? Se eu continuo no alto do meu pedestal, dizendo: é assim que é e é assim que será. Se não se converter, se não se arrepender, não há conversão de coração. A recompensa é prometida. Os 5 primeiras leituras que a gente faz são práticas, aonde eu tenho que viver, que eu tenho que fazer, que eu tenho que ser, que eu tenho que passar. Mas a última é uma recompensa prometida. Ele diz: filho, se você ouvir o que o seu pai diz, e se você guardar o que a sua mãe diz, sendo que pai, se você está ensinando, se você está instruindo, e mãe, se você está ensinando, e tudo isso é o fruto da centralização de Deus na sua família, o que eu quero que você saiba é que Deus está centralizado.
vocês estão instruindo e ensinando, Ele está ouvindo e está guardando. E o resultado de tudo isso é que eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Há uma promessa nisso. Que Deus incrível, que Deus incrível. Engraçado que a Bíblia sempre traz princípios, e esses princípios estão atrelados a promessas. Um princípio é: aquele que quer viver piedosamente tem uma promessa: serão perseguidos. Então sempre existe princípios e promessas. Quando a gente pega na relação entre pai e filho, ele diz: o princípio é honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e os seus dias sejam extensos aqui na terra. Que coisa bacana, que coisa bacana. São princípios que promovem vida. Quando Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que Ele está dizendo é: gente, se vocês entenderam os princípios que eu trago para vocês, porque eu sou o Deus verdadeiro, o resultado é que vocês vão ter vida. Não é essa coisa vazia que vocês têm, que vocês carregam. Uma das professoras da Dani, vocês estão vendo que a Dani é apaixonada por estudo, e a família inteira está estudando psicologia. Tudo o que ela aprende, ela ensina para a gente repassa. Sexta-feira a gente tinha que ir para Campinas e a gente ia encontrar o Pedro na PUC. Eu peguei a Dani, ela foi daqui de Vinhedo até a PUC, explicando tudo o que ela aprendeu. Tudo o que ela aprendeu em 2 aulas. Tudo. Parei na aula, na PUC, o Pedro entrou no carro. O Pedro começou a explicar tudo o que ele tinha aprendido na aula de Direito. E começou a falar. A Dani virou para mim e disse: ele fala muito, né? Eu quase dei um grito dizendo: e eu? E eu? Mas ela estava explicando que uma professora disse que todo homem, toda mulher tem um vazio existencial que nunca será preenchido, porque essa é a condição do homem. Todo homem e toda mulher tem um vazio existencial que nunca será preenchido, porque essa é a condição de ser humano. E aí chega Jesus, o Deus que se faz homem, e diz: eu sou o caminho para você preencher esse vazio existencial. Eu sou a verdade que lança fora toda a dúvida em relação à sua existência. E o resultado de tudo isso é que eu sou a vida. Que Deus incrível. Eu acho isso incrível. Incrível. Ele diz: escuta, porque sou eu o Deus que promovo vidas, eu trago princípios para vocês, são princípios de vida. De vida. Honra teu pai e tua mãe. Honra teu pai e tua mãe. Tem 2 provérbios que eu acho bastante interessante. Aquele que teme o Senhor, aquele que tem Deus como seu centro, possui uma fortaleza segura. Ele é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida e afasta das armadilhas da morte. Provérbios 14, 27 a 28. Provérbios 19, 23 diz: o temor do Senhor conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Esta é a coroa da sua cabeça e o adorno do seu pescoço. Uma fonte de vida e de confiança e de profunda satisfação. Mãe, a minha oração, que esse seja o ambiente da sua casa, onde Deus está centralizado, onde há ensino e instrução,
aonde há ouvido e guarda. E o resultado de tudo isso é que a fonte de vida é Jesus Cristo. Brilhe com a fonte de vida, de confiança e de profunda satisfação, porque só Ele pode dar. Feliz Dia das Mães, que Deus abençoe ricamente a sua vida.